pessoas poderosas! Sejam muito bem-vindas à segunda aula para uma nova vida com muitas possibilidades. Esse treinamento completo, que é para você expandir a sua consciência das armadilhas que vem travando a sua vida, que foi o vídeo de ontem, o primeiro vídeo, a primeira aula. O segundo é desbloquear, desativar, desprogramar essas armadilhas, que é o vídeo de hoje. Ter clareza mental e elevar a sua vibração para que você conquiste 2021 com tudo que você deseja, que vai ser amanhã. Então, essa aula completa, esse treinamento completo, é para você ter uma nova vida com muitas possibilidades em 2021. E hoje a gente vai aprender uma ferramenta poderosa. Então, vai lá, pega as suas anotações feitas através do vídeo de ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, volta lá e assiste, porque senão você vai ficar, de repente, perdido no vídeo de hoje, tá? Então, eu vou explicar a técnica para você ter o maior proveito. Essa técnica, ela é poderosíssima e muito transformadora. Eu uso essa técnica tem bem uns 15 anos. E ela vai te ajudar a se libertar de pensamentos e emoções negativas, de padrões negativos. E, gente, ela funciona muito para dores físicas. Eu tenho uma cliente que problema de enxaqueca, que ajuda muito ela quando a enxaqueca começa a ameaçar, ela vai lá e não sente dor mais quando ela aplica o FT. Então, ela serve para qualquer tipo de dor, tá? Essa técnica ela se baseia que a causa de qualquer emoção negativa é simplesmente uma interrupção do fluxo energético do corpo. E o que significa isso? A nossa energia, ela deve estar naturalmente fluindo no fluxo natural, pelos nossos meridianos da acupuntura. E quando ela está nesse fluxo natural, os nossos sentimentos, as emoções, elas são positivas. E quando a gente se sente alegre, vivo, entusiasmado, animado, mas quando há uma interrupção desse fluxo energético, a gente começa a ter essas emoções negativas, que são o medo, a ansiedade, o estresse, a raiva, a frustração. Então, sempre que você tiver um tipo de sentimento ruim, você pode fazer uso dessa técnica. Ela é muito simples. O nome dela é EFT, Emotional Freedom Techniques. Traduzindo, significa Técnica de Libertação Emocional. E é realmente para se libertar dessas emoções negativas e você começa a perceber o resultado logo na primeira vez que você faz. E é muito fácil, muito simples. E você mesmo pode se auto-aplicar. Essa técnica também é conhecida como acupuntura sem agulhas. Porque na acupuntura se usa agulhas para ativar pontos de energia, para fazer esse fluxo natural ser restaurado. Mas no FT, nós vamos ativar pontos no nosso corpo que vão fazer essa energia voltar a fluir naturalmente também. E é isso que vai te trazer um alívio emocional ou alívio de dores físicas. O que eu vou te mostrar agora são os passos que você precisa entender para você poder fazer essa técnica. Então vamos lá. O primeiro passo é identificar o que você quer curar. Se é uma dor de cabeça, se é um sentimento ruim, se é um trauma, se é um vício, se é uma fobia, se é uma armadilha, daquelas que nós vimos na sessão passada, no vídeo passado. O segundo passo é dar uma nota de intensidade desse problema. Você precisa dar uma nota dessa intensidade para que você possa medir. Então, digamos que você esteja sentindo uma raiva de uma pessoa. E eu quero tirar essa raiva de mim porque isso não me faz bem. Então, eu preciso dar uma nota para a intensidade dessa raiva, de 0 a 10. Qual a nota dessa raiva? 7, 8, 9, se ela tiver com a intensidade muito intensa. Quando a intensidade for muito intensa mesmo, é 7, 8, 9. Ou se você tiver uma dor de cabeça, e se ela for muito forte,
você pode dar uma nota 9, 10. Se ela for fraquinha, pode dar 3, 4. Depende de você. É só uma questão de a gente comparar antes do processo e depois do processo. A intensidade que a emoção negativa ou que a dor física vai estar. Então, o primeiro passo é identificar o que você quer curar. O segundo passo é dar uma nota de intensidade desse problema. Tá? E o terceiro passo é dar batidinhas nos pontos enquanto repete o problema. Esses são os passos da técnica. Então, vamos conhecer os pontos que você vai ativar no seu corpo para essa energia circular melhor. E é isso que eu vou ensinar agora para vocês. O primeiro ponto é o ponto do karatê. É esse aqui. Aqui nessa altura aqui, ó. Tá? Na lateral da mão, que a gente chama de ponto karatê. Né? Que a gente não faz assim pro karatê. Então, então a gente faz batidinhas, vai dar batidinhas leves. Né? É batidinhas leves na área. Entende? Eu vou mostrar todos os pontos e depois eu explico como é. Então, o primeiro ponto, número 1, é o ponto karatê. Tá? O número 2 é no alto da cabeça. O número 3 é no início da sobrancelha. O número 4 é na lateral do olho. É aqui onde fica a haste do óculos. Aí eu dou uma levantadinha assim, ó, e dou uma batidinha. O número 5 é embaixo do olho. O número 6 é embaixo do nariz. O número 7 é no queixo. O número 8 é aqui na altura desse osso que a gente tem aqui da clavícula. Aqui um pouquinho chegando aqui, tem o meio aqui, ó. É aqui, ó. Você bate assim. Então, esses são os pontos. Agora que você conhece os pontos, a gente pode entender melhor como funciona a técnica. Uma coisa que sempre me pergunto, qual é o ponto certinho? Não, você está batendo com 2 dedos, você está pegando uma área do ponto. Você não precisa ter o ponto certinho igual da acupuntura, tá? Então, é alto da cabeça, primeiro karatê, né? Alto da cabeça, sobrancelha, lateral do olho, embaixo do nariz, embaixo do queixo, no osso da clavícula e embaixo do braço. Então agora vamos conhecer como é que funciona. Toda vez que você der as batidinhas no ponto karatê, você vai precisar repetir 3 vezes uma frase. A frase sempre é a mesma. Apesar desse problema, apesar de falar o problema, eu me amo e me aceito profundo e completamente. No lugar desse problema, você vai colocar o que você quer tratar. Se é um medo, se é uma dor de cabeça, se é uma raiva, se é uma frustração, qualquer coisa. Tá? Então, vamos fazer o exemplo da raiva. Se eu estou com raiva de alguém, eu vou fazer assim. Apesar dessa raiva que eu estou por fulano, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar dessa raiva que eu sinto por fulano, eu me aceito profundo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar dessa raiva que eu estou por fulano, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Você vai repetir 3 vezes enquanto as batidinhas de leve. Repete e tenta sentir, se você conseguir, porque apesar desse problema, você se ama e se aceita realmente. Entende? Então, quando bater aqui, sente, você se aceita apesar de qualquer problema que você... Porque a gente guarda muitos outros sentimentos porque a gente não se aceita, porque a gente não se ama porque está tendo aquele problema. Então, a gente pede essa permissão aí, vamos dizer assim. Tá? No restante dos pontos, você vai só falar o problema. Então, a gente fala aqui 3 vezes, aí depois a gente vai falar só o problema. Essa raiva do fulano, 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 essa raiva do fulano. Então, se você começar a se envolver com a raiva, deixa ela vir. Faça essa rodada, eu faço de novo, só aqui nos pontos, essa raiva, essa raiva, essa raiva, essa raiva, essa raiva. Eu faço 3 vezes. Essa raiva,
essa raiva, essa raiva, essa raiva, essa raiva, essa raiva, essa raiva, essa raiva. Me envolvendo com a raiva, me envolvendo com aquilo que eu estou sentindo, me envolvendo com o problema. E aí depois que eu faço isso, primeiro 3 vezes aqui, repito 3 vezes só aqui, eu respiro profundamente e avalio uma nova nota para a intensidade dessa raiva. Porque aí você vai realmente comparar como estava no início e como está agora no final. Se antes de começar estava numa nota 8, e agora você perceber que está numa nota 5, o sintoma ainda não desapareceu completamente. Então você pode fazer uma segunda rodada e aí você começa tudo de novo. Apesar dessa raiva, você faz uma segunda rodada. 3 vezes aqui, 3 vezes nos pontos. Tá? E faz, né, no ponto karatê, tudo do jeito que eu já expliquei. Você pode fazer de um lado, se você é destro, geralmente a gente faz assim, tá? Tem aqui e aqui. Se você é canhoto, você pode bater aqui, 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 aqui e aqui, certo? Você pode também fazer com as duas mãos. Então você pode bater aqui, 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 aqui. Você pode fazer da melhor forma que funcionar melhor para você. Você vai testando da maneira que você acha que funciona. Para cada pessoa, funciona de uma maneira diferente. Por exemplo, tem pessoas que precisam de muito mais rodadas, tem pessoas que precisam de menos. Então, isso faz parte de um processo de limpeza. O que é importante é praticar para ver o quanto poderosa essa ferramenta é, essa técnica é, e quanto transformadora também ela é. Porque os efeitos só têm como ser positivos para você. Muita gente pergunta por que tem que ficar falando do problema enquanto está usando a técnica. Esse falar no problema, focar no problema, é que a sua energia precisa circular naturalmente, apesar de você estar lembrando do problema. E fazendo isso, a energia, quando começa a circular no fluxo normal de novo, o problema começa a dissolver, desativar, desprogramar 3Ds. Então, depois que você alcança uma intensidade 1, 2 ou 3, aí sim você pode começar a usar palavras mais positivas, não é só palavra positiva, palavras mais positivas, do tipo, agora eu escolho não sentir tanta raiva. Essa raiva vai passando. Eu escolho me livrar de vez dessa raiva. Eu gosto de não sentir raiva. Eu prefiro gostar de sentir amor. Eu escolho substituir essa raiva por amor. Eu quero substituir essa raiva por compaixão. E aí você pode usar palavras positivas que você quiser. Então, continua, apesar do problema, eu me aceito profundo e completamente. E você, no lugar de falar só essa raiva, você pode falar, eu escolho não sentir tanta raiva. Essa raiva vai passando. Eu escolho me livrar dessa raiva. Eu não gosto de sentir raiva. Eu prefiro sentir amor. Eu escolho substituir a raiva por amor. Eu quero substituir a raiva por compaixão. E aí você vai falando as palavras positivas. Então se lembre que você pode fazer isso para qualquer emoção negativa ou para qualquer dor física. A dor física é do mesmo jeito. Mesmo sentindo essa dor de cabeça, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo sentindo essa dor de cabeça, apesar de eu sentir essa dor de cabeça, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar de eu sentir essa dor de cabeça, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Essa dor de cabeça, 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 essa dor de cabeça. E aí você está fazendo a dor de cabeça, aí você se lembra de alguma coisa que você comeu, que pode estar provocando dor de cabeça. Que até então você não lembrava de nada, você está sentindo dor de cabeça. Aí você pode falar,
essa dor de cabeça que veio da comida tal, essa dor de cabeça que veio da comida tal, essa dor de cabeça que está me fazendo mal por conta da comida tal, essa dor de cabeça, essa comida que eu comi me fez mal. E você vai limpando isso e dizendo que está me dando muita dor de cabeça, e você vai limpando a causa, entendeu? Também, porque você pode estar lembrando da causa, ok? Eu vou postar no grupo essa imagem que está aqui e vou colocar também o link do grupo aqui embaixo do vídeo, para quem quiser entrar no grupo e poder imprimir essa imagem. E para você andar com essa fotografia aqui, caso você não guardou os pontos, né? Mas é muito fácil de você guardar os pontos. E você vai andando e vai praticando, vai praticando, vai praticando. Depois de você assistir esse vídeo, eu preciso que você teste essa técnica. Busque algo que está muito aflorado, que você precisa de solução. Veja a intensidade disso de 0 a 10 e faça a técnica. E em seguida reavalie a intensidade e poste lá no grupo. Ou comente aqui embaixo desse vídeo. E qual nota você estava e para qual nota você foi. Ok? Isso é importante para mim, tá? Eu preciso saber disso. Agora, eu vou compartilhar com você como você faz a técnica do FT para as armadilhas que você identificou no vídeo anterior. Você deve ter se identificado com alguns medos, não com todos, com alguns sentimentos, não com todos, com algumas questões de reclamar, com algumas questões, com a questão de não ser persistente em algumas decisões. E eu vou pedir agora que você faça o seguinte: ao lado de cada item que você se identificou no vídeo de ontem, você anotou no seu papel, dê uma nota de intensidade do lado. Então, por exemplo, se identificou com o medo da morte, identifique qual a intensidade desse medo e anote a nota ao lado. E assim você vai fazer com tudo que você se identificou na aula 1. Então, medo da morte, a intensidade está 4. Medo de ficar sem dinheiro, a intensidade está 8. Então, você vai colocando as notas ali. Depois que você fizer a rodada do FT, somente com o que faz sentido para você. Tá? Depois você vai fazer a rodada do FT somente com o que faz sentido para você. Porque se você não se identificou com medo da morte, você não precisa fazer por medo da morte. Se está lá 0, você não precisa fazer. A intensidade é 0. Né? Então vamos lá. Eu vou fazer a rodada para você ver como é. Aqui no ponto do Karatê, a gente vai repetir. Apesar dessas armadilhas que estão me pedindo de seguir em frente, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar dessas armadilhas que estão me pedindo de seguir em frente, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar dessas armadilhas que estão me pedindo de seguir em frente, eu me amo e me aceito profundo e completamente. 3 vezes. Nos demais pontos, eu vou fazer com todos os itens, tá? E que eu falei na aula 1, mas você pode fazer somente com os itens que você se identificou. Então é assim: medo de não ser suficiente, medo de não ser amada, medo da morte, medo da velhice, medo da doença, medo da traição, medo de ficar sem dinheiro, medo de perder o meu trabalho, medo de ficar sem dinheiro, medo de falir, medo de fracassar, medo do sucesso, medo da rejeição, medo de falhar, medo da solidão, medo do novo, medo do desconhecido, medo da frustração, medo de negociar, medo de trabalhar sob pressão, medo de não conseguir vender, medo de não ser reconhecido, medo do que o meu casamento não dá, medo de não ser reconhecido, medo do que o casamento não dá certo. E os outros medos que você se identificou. De repente tem algum medo que você lembrou para você anotar e que eu não falei. E você pode estar dando batidinhas e repetindo esses medos. Nós fizemos com os medos. Agora,
a gente continuar na primeira armadilha, a gente vai fazer com os sentimentos também, os sentimentos limitantes. Então é ansiedade, preocupação excessiva, depressão, falta de fé, medo de não conseguir, falta de perdão, arrependimento, timidez, insegurança, medo de começar, medo de reinventar, medo de dar o primeiro passo, tudo é voltado para a insegurança. A raiva, achar que eu não sou capaz. E assim a gente vai utilizando os 3D através dessa ferramenta de desativar, desprogramar e desbloquear. E nós fizemos isso para a primeira armadilha. Tá? Agora, vamos para a segunda armadilha, que é o hábito de reclamar. Você pode também dar uma nota de intensidade nos hábitos de reclamar. Então, por exemplo, você tem lá o hábito de reclamar do seu chefe. Qual a intensidade que tem isso para você hoje? Você tem o hábito de reclamar que está sempre sem dinheiro. Você coloca lá. Você tem o hábito de reclamar de pagar conta. Você tem o hábito de reclamar do seu marido. Você tem o hábito de reclamar do seu filho. Você tem o hábito de reclamar que você não pode comer. E aí você bota lá e vai botando a nota do lado. E aqui você vai falar o hábito de reclamar do meu marido, o hábito de reclamar dos meus filhos, o hábito de reclamar do meu chefe, o hábito de reclamar que eu não tenho dinheiro, o hábito de reclamar que eu não gosto de fazer dieta e tenho que fazer, o hábito de reclamar que a vida está difícil, o hábito de reclamar que eu estou preso dentro de casa o tempo todo com a pandemia. Então você vai criando, vendo os hábitos que você tem de reclamar, anota e vai fazendo a rodada do coisa. Bem, agora que a gente fez a segunda armadilha, a gente vai passar para a terceira armadilha, que é a improdutividade desfocada, que é a falta de persistência em algumas decisões da nossa vida. Então, a falta de persistência na decisão de emagrecer, a falta de persistência na decisão de economizar, a falta de persistência na decisão de gravar vídeo, a falta de persistência na decisão de não brigar mais com meus filhos, a falta de persistência na decisão de fazer atividade física. Então você pode estar tapoteando e limpando isso para que você limpe todas as 3 armadilhas que nós vimos no vídeo anterior. Tá? Então, no início, é o que você precisa estar... o problema que a gente está olhando nesse programa, nesse processo, é as armadilhas que estão impedindo de você seguir em frente. Então, aqui a gente vai limpando tudo que a gente tem de medo, tudo que a gente tem de sentimentos limitantes, tudo que a gente tem de reclamar, do hábito de reclamar e tudo que a gente tem de falta de persistência das decisões que a gente tomou. Então, é assim que a gente vai limpando as 3 armadilhas com essa técnica. Ok? A FT, para essas armadilhas, você pode ir fazendo até que todas essas armadilhas, as intensidades acabem zerando. Ou quando você sentir que você tomou uma decisão e você não está conseguindo persistir, aí você volta, não estou fazendo isso porque eu estou com medo disso, estou com medo daquilo, tá? Eu estou com o hábito de reclamar disso ou daquilo outro, tá? Porque o foco vai estar no negativo. Entende? Eu falei isso no vídeo anterior. O foco vai ficar sempre no negativo quando você está com o hábito de reclamar. Certo? E quando você também não persiste, é porque você está olhando as dificuldades do caminho. Então, a gente precisa estar limpando tudo isso. Tá? Bem, eu espero que você tenha gostado e desejo do fundo do coração que você use muito essa técnica na sua vida. Quando a gente está sentindo dor, a gente busca um analgésico. Quando a gente sente febre, a gente busca um antitérmico. E quando a gente tem dores emocionais, qual o remédio? É EFT. Faça um teste rapidinho e espero você postar o resultado lá no grupo ou aqui embaixo desse vídeo. Como que estava a nota e como ficou. Amanhã a gente vai ter clareza do que você precisa focar em 2021. Gente, e baseado na sua data de nascimento. Qual a energia que está preparada para você em 2021, baseado no seu dia de nascimento, a sua data de nascimento.
Qual a energia que está programada para você? Gente, é fantástico isso. É fantástico. Porque você sabe para que direção você vai tomar no ano de 2021. Quais os recursos que você tem para 2021. Para que você trace suas metas, as suas escolhas, voltadas para o que tá, da energia do ano. Então, por exemplo, ter uma energia que é que é a energia do número 9. Aí digamos que você está numa energia do número 9. Não adianta você começar nada novo, você tem que concluir tudo que está parado. Entende? Porque senão você vai acumular mais coisas. Então é olhar tudo que está parado e botar para rodar no ano 2021. Ah, se a energia no 2001, energia 2021 é a número 1, cara, é o ano que eu tenho que começar meus projetos. Aquilo que estava na minha cabeça, que eu não colocava em prática, é o ano de eu começar. Entende? Então, é uma forma da gente ter clareza do que a gente precisa estar focando no ano de 2021. Então, não perca. Até amanhã e olhe, no final, eu vou te fazer uma proposta, vou te dar um presente irresistível, tá? Amanhã, no final, ter uma promessa, uma promessa não, uma oferta, que você vai ficar assim, cara, eu não posso perder isso. Beleza? Então, te aguardo amanhã. Tchau, tchau.